Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Stefan Fantini. No vídeo de hoje, iremos trazer o gabarito e o comentário das questões que foram postadas durante a semana lá no meu Instagram, as questões do projeto 100 questões de Direito Constitucional e Direito Administrativo. Então, se você ainda não me segue no Instagram, siga lá, @prof.stefan.fantini. Funciona assim, durante a semana eu posto as questões lá no Instagram, e aí toda quinta-feira às 19 horas eu subo um vídeo aqui no meu canal do YouTube com um comentário e o gabarito das questões, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, ative as notificações ali no sininho para você não perder nenhum vídeo e já deixa o like aqui nesse vídeo, beleza? Então bora lá! Questão de número 22. A coercibilidade, uma característica do poder de polícia, evidencia-se no fato de a administração não depender da intervenção de outro poder para torná-lo efetivo. A questão de número 22, ela tá errada. Quais são os atributos do ato administrativo, Stefan? É o famoso DAC, discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. No caso aqui, ó, quando a assertiva diz característica do poder de polícia relacionada ao fato de a administração não depender da intervenção de outro poder para torná-lo efetivo, a assertiva está se referindo ao atributo da autoexecutoriedade. É em virtude da autoexecutoriedade que a administração poderá impor aos particulares diretamente o conteúdo do ato administrativo, sem a necessidade de prévia autorização judicial. E a coercibilidade, Stefan? A coercibilidade, por sua vez, consiste na imperatividade, na imposição dos efeitos do ato de polícia ao particular. Portanto, caso um particular, por exemplo, ele resista em cumprir determinado ato de polícia, a coercibilidade é que pode autorizar, em determinados casos, inclusive, o uso da força. Então a nossa questão de número 22, ela tá errada. Bora para a próxima. Questão de número 23. A característica da universalidade consiste em que todos os indivíduos sejam titulares de todos os direitos fundamentais, sem distinção. A nossa questão de número 23 também está errada. Pessoal, veja bem, ó, presta atenção. De acordo com a universalidade, os direitos fundamentais, eles são comuns a todas as pessoas. Ou seja, quem são os titulares dos direitos fundamentais, Stefan? Todas as pessoas. Show de bola! Em outras palavras, o que eu tô querendo dizer é que, de acordo com a universalidade, todos os indivíduos são titulares de direitos fundamentais. Contudo, alguns direitos fundamentais possuem alguns direcionamentos específicos para determinadas pessoas, para determinados grupos de indivíduos. Por exemplo, os direitos dos trabalhadores. Eles são direcionados aos trabalhadores. Quem não trabalha não tem os direitos dos trabalhadores. Outro exemplo é o direito de não poder ser extraditado em qualquer hipótese, que é direcionado apenas aos brasileiros natos. Em outras palavras, o que eu estou querendo te dizer é que a universalidade garante que existem direitos fundamentais para todos. Contudo, ela não garante que todas as pessoas terão direitos a todos os direitos fundamentais. Então a questão está errada. Bora para a próxima. Questão 24. Em razão do princípio da legalidade, a administração pública está impedida de tomar decisões fundamentadas nos costumes. A nossa questão de número 24 também está errada. Joga aqui na tela, ó. Questão errada. Os costumes administrativos, eles constituem sim fonte do direito administrativo. Portanto, caso os costumes não contrariem a lei, eles podem sim ser utilizados como base para as decisões administrativas. De forma geral, a doutrina, ela divide as fontes do direito administrativo em fontes primárias, que é a lei, e quando eu digo lei, eu estou falando em lei em sentido amplo, envolvendo aí leis ordinárias, leis complementares, a própria Constituição Federal, decretos e por aí vai. E fontes secundárias, que são a jurisprudência, a doutrina e os costumes. Então a nossa questão de número 24, ela tá errada. Então bora para a próxima. Questão de número 25. A atuação do Estado como agente normativo e regulador da atividade econômica compreende, entre outras funções, a de planejamento, que é determinante tanto para o setor público quanto para o setor privado. A questão de número 25, ela tá errada. Por quê, Stefan? Vem aqui na tela comigo, ó. O caput do artigo 174 da Constituição Federal, ele diz o seguinte, ó: como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este quem? O planejamento determinante para o setor público e indicativo
assertivo para o setor privado. Então a nossa assertiva, vamos ver o erro dela, ó. A atuação do Estado como agente normativo e regulador da atividade econômica compreende, entre outras funções, a de planejamento. Até aqui tá correto. Aí ele vem lá e diz, ó, que é determinante tanto para o setor público quanto para o setor privado? Não. Ele é determinante apenas para o setor público. Para o setor privado, ele é indicativo. Portanto, questão de número 25 tá errada. Bora para a próxima. Questão 26. É possível a constituição de fundação pública de direito público ou de direito privado para a exploração direta de atividade econômica pelo Estado, quando relevante ao interesse público? Questão de número 26 também está errada. Você tem que ter em mente que a atuação das fundações públicas está relacionada a atividades não lucrativas, atividades de âmbito social. Quando a gente fala em exploração direta de atividade econômica, a gente tem que lembrar das empresas públicas e das sociedades de economia mista. A exploração direta de atividade econômica pelo Estado, ela se dá por meio das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Fundações públicas não, beleza? Então bora para a próxima. Questão de número 27. A Seguridade Social deve garantir a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. A nossa questão de número 27 está correta. Vem aqui na tela comigo, ó. A assertiva trouxe praticamente a literalidade do dispositivo constante lá do artigo 194, parágrafo único, inciso 2 da Constituição Federal. Ele trata lá da Seguridade Social. No parágrafo único ele diz: compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. Quais objetivos? O inciso 2 ele traz lá um dos objetivos, ó, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços das populações urbanas e rurais. Portanto, a questão de número 27 trouxe praticamente a literalidade do dispositivo da Constituição e está correta. Bora para a próxima. Questão número 28. A despeito de ser um tribunal, uma Corte de Contas não produz coisa julgada material, de modo que suas decisões podem ser revistas pelo Poder Judiciário. Vamos lá. Primeiro de tudo, você tem que saber o que é uma Corte de Contas. O que é uma Corte de Contas, Stefan? É um tribunal de contas. Show! Depois disso, você tem que saber a diferença entre coisa julgada formal e coisa julgada material. Vem aqui na tela, ó. Coisa julgada formal é uma decisão definitiva no âmbito de determinado processo, mas que pode ser revista por meio de outro processo. A coisa julgada material, por sua vez, ela é uma decisão definitiva para além do processo. Vem cá que você vai entender melhor, ó. Como as decisões dos tribunais de contas elas podem ser revistas pelo Poder Judiciário, nós dizemos que os tribunais de contas produzem apenas a coisa julgada formal. Ou seja, no âmbito lá da Corte de Contas, não cabe mais recurso. Contudo, caso a parte esteja insatisfeita, ela pode levar aquela matéria para ser apreciada lá no Poder Judiciário. Beleza? De diferente modo, ocorre com a coisa julgada material. Essa daí é uma decisão definitiva para além do processo. De outra maneira, a gente pode dizer também que as decisões dos tribunais de contas possuem características de coisa julgada administrativa. Então, as decisões do Tribunal de Contas não vinculam o Poder Judiciário, que pode, inclusive, revisar as decisões do Tribunal de Contas, por força do princípio constitucional da inafastabilidade de controle jurisdicional, prevista lá no artigo 5º, inciso 35. Então, vamos olhar de novo aqui nossa questão, ó. A despeito de ser um tribunal, uma Corte de Contas não produz coisa julgada material. De fato, os tribunais de contas produzem apenas coisa julgada formal. Voltando aqui. De modo que suas decisões podem ser revistas pelo Poder Judiciário. Se o indivíduo não ficou satisfeito com uma decisão do Tribunal de Contas, ele pode levar a matéria para ser apreciada lá no Poder Judiciário. Beleza? Então a nossa questãozinha de número 28, ela tá correta. Com isso, vamos ficando por aqui, meus amigos. Se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá, @prof.stefan.fantini, para você ficar por dentro das próximas questões e depois vir aqui no meu canal do YouTube para conferir o gabarito e o comentário das questões, beleza? Se inscreva aqui no canal também, deixa o like no vídeo e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Combinado? Um grande abraço e até a próxima!